Graça e paz. Vamos abrir a palavra na primeira carta aos Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 10 até o verso 18. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes que sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. De acordo com a leitura que foi feita para nós, estava havendo na igreja de Corinto uma questão relacionada com batismo. Tipo assim, quem batizou quem? E alguns estavam exagerando nisso. E já tinha até divisão entre eles. Alguns que diziam: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. A gente vê aqui uma coisa ruim que estava acontecendo, uma divisão. E Paulo, percebendo isso, se colocou na seguinte posição: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Há uma mensagem vinda da cruz. É uma mensagem imprescindível, tanto para a nossa vida como para a nossa pregação, na nossa pregação. É uma mensagem que sai da cruz de Cristo para nós. E essa mensagem tem a ver com o que aconteceu na cruz do Calvário. O que aconteceu na cruz do Calvário?
Na cruz do Calvário aconteceu a morte de Jesus Cristo e a nossa morte, a morte de todos os que estavam em Cristo. Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, registradas no Evangelho de João, capítulo 12, verso 32. É isto que Cristo fez a todos nós no período da sua crucificação, antes de morrer por nós. A cruz foi deitada ao solo, depois o crucificaram, pregando nela. Então deu-se o levantamento de Jesus da terra sobre a cruz. Nesse ato, Cristo prometeu atrair-nos para si, a si, e cumpriu. Fomos atraídos não à cruz, mas a Cristo mesmo que estava na cruz. Desta atração em diante, estamos em Cristo em todas as circunstâncias. Deus escolheu a cruz do Calvário para colocar o seu Filho, com a finalidade de crucificar o pecador em seu Filho, e assim destruir o pecado, esmagar a cabeça da serpente, Satanás, e consumar todo o seu projeto de salvação eterna. Portanto, se você olhar através da palavra de Deus para a cruz, pela fé, ela irá falar com você. E a mensagem da cruz de Cristo é: você está morto com Cristo. Se você crer, então poderá confessar de coração a palavra que diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, aqui está o X da questão. Eis o X da questão. A cruz é o lugar onde nós morremos com Cristo. Cristo não foi o único crucificado no Calvário, mas eu também. Deus me crucificou com Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, eu também morri por meio do corpo de Jesus, corpo de Cristo. Ali, naquela morte em Cristo na cruz, a minha vida pecadora terminou. O meu viver no pecado também cessou. Depois disso, depois da minha morte com Cristo na cruz, Deus, o Pai, me ressuscitou com Cristo, e a partir da minha ressurreição com Cristo, Cristo está em mim. Em mim, Cristo vive a sua vida justa e santa. Nisto eu creio. Eu não creio em cruzes, apenas creio na cruz de Cristo,
onde ele foi crucificado por mim, o mundo foi crucificado para mim e eu fui crucificado com Cristo. Crer na cruz de Cristo importa admitir que a morte que ele suportou, que ele padeceu por nós, era exatamente o que merecíamos e foi exatamente o que experimentamos. Jesus não morreu para que nós ficássemos de fora assistindo e se emocionando. Eu sempre digo isso aqui. Tem coisas que temos que repetir sempre. Jesus não morreu para que nós ficássemos de fora assistindo e se emocionando. Se você pensa assim, eu convido você a tirar isso da cabeça e crer já a sua morte com Cristo na cruz, como diz a palavra de Deus. A palavra de Deus mostra a nossa identificação com Cristo em sua morte e também em sua ressurreição, de uma maneira inquestionável. Não dá para negar. A palavra de Deus é categórica em afirmar: Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, porque estáis mortos com Cristo, porque morrestes, diz a palavra, quando Cristo, que é a nossa vida. Você vê que a palavra de Deus apresenta a nossa morte com Cristo, a nossa ressurreição com Cristo, de uma maneira inquestionável. Não dá para negar, não dá para questionar. É preciso reconhecer, pela fé na palavra de Deus, que Jesus não morreu sozinho. Nós também morremos com Ele e também ressuscitamos juntamente com Cristo. E a partir da minha ressurreição com Cristo, Ele está em mim. Eu insisto em afirmar: aquela morte que Jesus morreu era minha, era nossa. A palavra de Deus diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14. O amor de Cristo me levou a esta consideração libertadora: se um morreu por todos, logo todos morreram. E se todos morreram, eu morri, porque eu estou entre esses todos. Eu morri. Por causa desta revelação da palavra de Deus ao meu coração, eu me vejo crucificado com Cristo. Eu assumo
pela graça, mediante a fé, morri com Cristo, em Cristo. Eu estou crucificado com Cristo, agora Cristo vive em mim. Irmãos, o recado da cruz de Cristo é inconfundível. O recado da cruz de Cristo é inconfundível. Não dá para melhorar o pecador, o velho homem, nem corrigi-lo e nem fazer com que progrida espiritualmente. O pecador, do ponto de vista da sua natureza pecaminosa e perversa, é incorrigível. A velha natureza pecadora é incorrigível, incurável, imutável. Deus não apresentou a sua proposta de mudar a velha natureza, de mudar o velho homem. Não. Irmãos, daqui a 100 anos, a velha natureza pecaminosa continuará sendo natureza pecaminosa, mas piorada. E muito. Não pense você que uma pessoa que é crente, mas não nasceu de novo, ela não está melhorando, ela está piorando. Você pega uma criança, manda para a escola, ela está sendo educada, tudo bem, mas ela não está melhorando. A natureza dela só está piorando. Precisamos saber disso. O que Deus pensa da nossa velha natureza pecadora? O que Deus pensa do velho homem da humanidade? Romanos 6, verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Deus não recupera, não reforma e nem reutiliza o pecador, o velho homem. Deus só tem uma medida para salvar o pecador, e essa medida é a morte em Cristo como a única solução e garantia de salvação eterna. Não se trata de um pecador recuperado, mas crucificado e substituído por Cristo em seu interior. Quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, ele não apenas morreu pelos pecadores, mas também morreu com os pecadores. Fazendo assim, o Senhor Jesus levou todos os pecadores à cruz por meio do seu corpo. A morte de Jesus Cristo na cruz foi substitutiva e também compartilhada com todos aqueles que foram atraídos por ele em seu corpo. Não morremos por nós mesmos, nem em nós mesmos. Pelo contrário, morremos
em Cristo, com Cristo na cruz. O pecador foi crucificado com Cristo e assim terminou a sua vida pecadora, o seu viver no pecado e a sua servidão. Se não for assim, do que adiantou? Do que adiantou a salvação lá na cruz do Calvário? Bastava o ensino. Jesus deixa o ensino dele e a gente estuda o ensino e vamos procurar seguir aí o caminho certo. Vamos seguir o caminho certo. Já que ninguém foi liberto na cruz do Calvário. E você sabe que é assim que os religiosos entendem? É assim. É por isso que procura religião. Você conversa com ele, ele diz: não, eu não estou liberto do pecado, para falar a verdade nem quero, mas eu estou seguindo, eu estou me esforçando, eu estou fazendo por onde. É assim a religião. Mas Cristo libertou sim. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo nos crucificou com Ele e ressuscitou para viver em nós a sua vida de ressurreição, de poder, vida de Deus. Basta crer na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo e terá o Filho de Deus revelado e vivendo no seu interior. Aí, irmãos, a gente sai de cena para Cristo assumir o comando de tudo. Quando você e eu tomamos a mensagem da cruz de Cristo, estamos dizendo: estamos mortos com Cristo. E agora, pela nossa ressurreição, juntamente com Cristo, Ele está vivendo em nós. Se não morrer em Cristo na cruz, não serve para o reino de Deus. A cruz, a mensagem da cruz é inegociável para Jesus. Se é para Jesus, é para nós também. É para nós também. Então, a mensagem da cruz, ela é imprescindível. Ela é inegociável. Jesus não negocia. Jesus, ele não abre mão. Se é para ele, é para mim. É para mim.